Ele foi o porta-voz de toda uma geração e líder da maior banda de rock de todos os tempos. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, no vídeo de hoje a gente vai render homenagens a Renato Manfredini Jr. Sim, ele mesmo, Renato Russo. Como em apenas um vídeo não dá pra gente falar sobre toda a carreira do Renato, a carreira da Legião. Então eu decidi dividir o vídeo em duas partes. Sim, hoje especificamente a gente vai falar de 3 discos, né, da Legião, que representam fases distintas da banda. Mas antes da gente falar sobre os discos da Legião, vamos fazer uma menção honrosa a esse disco aqui, ó. Cinema Mudo, 1983, disco de estreia dos Paralamas do Sucesso. Disco que contém a música Química, composição de Renato Russo, que os Paralamas gravaram primeiro, né, em 83. Renato chegou a dizer algumas vezes que os Paralamas foram uma espécie de padrinhos, né, da banda, porque a Legião ensaiava ali, gravava algumas demos, mas custou, né, a conseguir um contrato de gravação. E só depois que os Paralamas gravam a música do Renato aqui, eles assinam o contrato com a EMI. Curiosamente, a mesma gravadora dos Paralamas. E aí, quando a Legião assina, né, o contrato com a EMI, o primeiro disco está lá em 85, ó. Disco auto-intitulado Legião Urbana. Em 85, a Legião chegou com os 2 pés para arrebentar a porta. Será, por enquanto, ainda é cedo, um dos sucessos inseridos aqui no disco. Agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo, sim. Vamos lá para o final da década de 80, ó, 1989. Quarto disco de estúdio da Legião Urbana, As 4 Estações. Primeiro disco sem o baixista Renato Rocha. Aqui Renato Russo se dividia entre os vocais, baixo e os teclados. Com esse disco, a Legião acabou se consolidando, né, como a principal banda de rock da década de 80, a principal banda de rock do cenário nacional. Há tempos, quando o sol bater na janela do seu quarto, Monte Castelo, tem talvez a música mais conhecida, a música mais tocada, né, de toda a discografia da Legião, Pais e Filhos. E tem a música Maurício, que diz a história que essa música pode ter sido escrita para um grande amigo do Renato, o ator Maurício Branco. No podcast recentemente, Maurício Branco falou, né, a respeito dessa amizade, dessa proximidade que ele tinha com o Renato. Inclusive, quando o Renato faleceu, uma das primeiras pessoas, né, que adentrou ali ao apartamento do Renato foi exatamente Maurício Branco. E agora a gente vai lá para 1996, ó. Último disco oficial da Legião Urbana, Tempestade, ou O Livro dos Dias. Disco muito introspectivo, disco muito triste, que na verdade representava muito bem, né, o momento em que vivia ali o Renato. Inclusive, o primeiro single que a banda trabalhou foi a música Via Láctea, onde Renato retrata ali um pouco dos seus últimos anos de vida, né? Ele diz: não me dê atenção e obrigado por pensar em mim. Então uma música ali que meio que o Renato estava se despedindo, né? Como eu disse, ele já estava muito debilitado em decorrência, né, do vírus da AIDS.
Isso fez com que o Renato falecesse no dia 11 de outubro de 1996, em seu apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. Em 97, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, juntamente com Carlos Trilha, né, produtor, tecladista, arranjador, lançaram um disco póstumo da Legião Urbana, esse aqui, ó, Uma Outra Estação, que na verdade trata-se de sobras, né, de estúdio, as músicas que ficaram de fora ali do disco A Tempestade de 96, e inclusive tem a música aqui Sagrado Coração, que o Renato Russo fez a letra, mas não deu tempo, né, de colocar a voz, então ficou uma música instrumental. E na letra Renato diz: não me fale do Sagrado Coração, porque eu preciso de ajuda. Então, para a gente ter ideia, né, do sofrimento que acompanhou o Renato ali nos seus últimos dias de vida. Legião até hoje é considerada a maior banda de rock de todos os tempos. Isso fez com que involuntariamente fosse referência, né, até para quem não viveu aquela época, e também para os contemporâneos, né, para os artistas que conviveram ali um tempo com o Renato, e porque o Renato era uma espécie de irmão mais velho, né? Inclusive, em 97, Paulo Ricardo lança esse disco aqui, ó, o Mundo Escolheu. E aqui nos créditos ele diz: esse disco é dedicado ao nosso irmão mais velho, nosso querido Renato Russo. Então, para a gente ter ideia, né, do legado que o Renato deixou, da importância que ele teve, né, para a música brasileira, para o rock nacional. A gravadora Coqueiro Verde conseguiu resgatar aqui algumas gravações caseiras, né, do Renato, no período ali em que ele se apresentava como o trovador solitário, né, só com o violão. Então ali algumas músicas que posteriormente fizeram parte do repertório, né, da Legião Urbana. Então foi o período em que a banda Aborto Elétrico tinha findado. Então o Renato estava ali tentando um lugar ao sol, né, se apresentando sozinho. Mas essas músicas foram gravadas exatamente nesse período, né, entre Aborto Elétrico e o início da Legião Urbana. Antes de encerrar o vídeo de hoje, eu quero indicar essa biografia aqui, ó, escrita por Arthur Dapiev, Renato Russo, Trovador Solitário, onde Arthur Dapiev mergulha aqui em toda a vida, né, do Renato, não só dentro da Legião, mas nos bastidores. Tem muita coisa aqui de arquivo pessoal. Renato e Dado Villa-Lobos, no início da Legião, no estúdio de gravação. Aqui uma foto promocional para o disco de estreia. Aqui o esboço, né, do símbolo Aborto Elétrico, considerada a primeira banda punk, pelo menos de Brasília. Alguns desenhos de Renato. Aqui algumas fases do Renato. Você sabia que Renato Russo era um bom aluno? Olha aqui. Nota 100. Colégio Olavo Bilac, Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Professora Adélia. Que o Renato Russo fez menção, né? Citou lá na música Descobrimento do Brasil, em 93. Livro muito bem escrito por Arthur Dapiev. Arthur Dapiev detalha o primeiro show, né, fora de Brasília, da Legião Urbana, que inclusive foi com outra banda de Brasília, Plebe Rude, que as bandas foram se apresentar em Patos de Minas, né? E conta também o show de 14 de janeiro de 95, lá em Santos, na casa de shows Reggae Night, que marcou o último show oficial da Legião Urbana. Pessoal, por hoje é só isso.
vou ficando por aqui. Essa foi a primeira parte aí, né, dessa homenagem ao Renato Russo, ao legado que ele deixou, a importância que ele ainda tem, né, na história da música, suas composições sempre atemporais e sempre influenciando novas gerações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, fica à vontade, rapidinho, não custa nada. Comente, compartilhe, curta, deixe seu like aí, ative os sininhos para não perder as novidades. E eu te encontro no próximo vídeo.